Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Amplum Biogás, uma empresa que oferece cursos online e in-company e consultorias no setor de biogás e biometano. Eu me chamo Leidiane Ferronato Mariani e eu quero te convidar a saber mais sobre a Amplum Biogás. Então acesse www.amplumbiogas.com.br ou busque nas redes sociais por @amplumbiogas. Esse podcast foi criado para a gente dialogar com o setor de biogás e biometano. E a ideia é conhecer melhor os profissionais do setor, aprender com eles, compartilhar conhecimento e saber qual que é a visão deles para o presente e o futuro desse mercado com tanto potencial para o desenvolvimento sustentável. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, deixe o seu like aqui no nosso vídeo, porque isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas. Você também pode se inscrever no nosso canal, ativando o sininho, e você receberá um lembrete que tem conteúdo novo. Mas se você está nos ouvindo pelo Spotify, já gosta do nosso trabalho, classifique a gente com 5 estrelinhas e recomende esse podcast para outros profissionais do setor. E lembre-se de seguir o nosso perfil, assim você será avisado logo que um novo episódio sair. O tema de hoje do nosso podcast é biorefinarias e biometano nas indústrias de alimentos e bebidas. E temos a honra de receber Lúcio Ricken, da 3DI Engenharia, para conversar com a gente sobre esse tema. Lúcio é engenheiro mecânico, especialista em biogás e biometano. Ele é sócio fundador e CTO, diretor técnico, da 3DI Engenharia, sócio fundador e CEO da Pure Tech Energy e sócio fundador e CTO da Ricken e Savold Construtora. Ele é membro do Conselho de Administração, fundador e primeiro presidente da cooperativa Paraná Energia. Desde 2012, atua no desenvolvimento de soluções tecnológicas, fabricação de biorefinarias e operação de plantas de biogás dedicadas à obtenção de biometano e CO2. Dedica esforços ao desenvolvimento territorial em apoio a políticas sustentáveis, com responsabilidades econômicas e socioambientais, no mercado brasileiro e latino-americano de biogás. Olá, Lúcio. Seja bem-vindo ao podcast da Amplum Biogás. É uma satisfação recebê-lo aqui e ter a oportunidade dessa conversa. Olá, Leidiane, é uma satisfação muito grande estar nessa conversa importantíssima sobre biogás e biometano, um convite muito especial recebido, então, pela Amplo, né, que vem nessa frente muito grande de disseminar conhecimento e gerar interação entre as forças que desenvolvem esse mercado e o alavancam. Ótimo, obrigada, Lúcio, pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho e conhecer mais a sua empresa, a empresa do Maicon também, né? E todas as perspectivas aí que vocês vêm trabalhando. Lúcio, para a gente começar, a gente gostaria de, antes de falar da tua atuação profissional, falar mais um pouquinho, porque eu já li teu currículo, que você contasse para a gente um pouco, para a nossa audiência, para os nossos ouvintes saberem quem que é Lúcio Ricken, além da vida profissional. Que cidade que você nasceu, onde que você mora atualmente, de repente algum hobby, alguma coisa que você gosta de fazer no teu tempo livre. Conta aí para a gente saber também quem é Lúcio, além do biogás. Para trazer essa essência, temos que voltar alguns anos, né, e voltar ao interior do Paraná, uma cidade próxima a Foz do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, mas é a cidade de origem colonizada por imigrantes alemães e italianos. Fui criado, então, no campo, né, trabalhando junto com meus pais, que são até hoje agricultores, e dali a minha essência, inclusive, né, hoje carrego essa conexão com a terra, é muito forte. E aí isso até desperta, né, um hobby que hoje é a minha forma de, na vida urbana e na vida de viajante também, né, tanto a trabalho quanto a lazer, de explorar sobre paisagismo e interagir com o paisagismo. Hoje eu gosto muito de interagir com minhas próprias plantas em minha casa e fazer novos projetos Que de legal! paisagismo, reconfigurações. Então, essa interação com a terra em função de cuidado com plantas e até também criação de novos projetos paisagísticos, até para criação da empresa, para novos cenários de fachada, isso sempre é algo que me motiva muito, até porque, até quando a gente fala, né, nesse momento eu misturo um pouco com a vida profissional, quando instalamos unidades, né, que a gente fabrica, que como empresa, a 3i fabrica unidades de processamento Uhum. de biogás,
sempre temos o cuidado de garantir uma instalação com uma grama muito bem aplicada, com uma árvore que represente, né, aquele contexto de sustentabilidade. Então, hoje ele é um hobby que me anima muito, porque me mantém conectado com a terra e esses cuidados que é o meu berço Uhum. na vida como filho de agricultores. Até hoje eu tenho essa interação com a agricultura, mas costumo brincar que sou agricultor de fim de semana, né? E quando visito meus familiares, meus Sim. irmãos, eu ainda tenho interação com a lavoura. E isso tudo também tem sido muito satisfatório nesse curso, né, da Presícia consolidando como empresa do mercado de biogás, porque temos muito conexão com o agronegócio, né? Então a conversa sempre fica simples, né, quando encontramos produtores rurais, porque consigo me colocar no lugar deles e isso é muito satisfatório entender que hoje o agro tão pujante, né, no Brasil e a gente conseguindo ser também pujante nessa ala de energias renováveis dentro do agro e depois também das outras cadeias, mas como o meu berço é no Uhum. agro, acaba sendo muito satisfatório, né? E aí eu carrego essa interação com a terra e além aí depois né, de todos os cuidados sempre com o manejo, tudo isso vem muito associado ao que faço hoje Excelente. na empresa, né? E um pouquinho daquele olhar de paisagista, de arquiteto, né? Buscando design para equipamento, para máquina, Uhum. interagindo com a paisagem. Então, hoje é um hobby, mas que me traz uma satisfação muito grande, né? E acaba se, Legal. acaba se encaixando no profissional junto, né? Acaba puxando, não tem como, né? Então é engenheiro, paisagista, arquiteto e agricultor. Exatamente. Ótimo. Você mora em Foz do Iguaçu atualmente, né? Atualmente moro em Foz do Iguaçu, estou aqui desde 2005, né? Então Uhum. já sou filho de Foz do Iguaçu também, né? É, cidade do meu coração também. E Lúcio, você já contou um pouquinho aí como você foi, né, da tua origem da agricultura, enfim, mas como que você chegou nesse mundo do biogás e biometano, né? Você fez engenharia mecânica e qual foi essa conexão para passar a trabalhar com biogás e biometano? Essa conexão começou realmente em 2005, quando cheguei a Foz do Iguaçu para estudar engenharia mecânica, né, na Universidade Estadual daqui, na UniOeste. Oportunidade em que conheci o Michael, né, que hoje é meu sócio fundador e braço forte nessa luta. Uhum, Nesse processo, né, durante a faculdade, inclusive, moramos juntos, né, dividimos moradia, e essa interação se transformou de fato em uma parceria de negócio. E quando tivemos o primeiro contato, realmente, né, no pós-formação, com oportunidades que estavam latentes no mercado, ainda sem demandas, isso em 2012, entendemos que era oportuno avançar nesse caminho, ainda mais a gente com interesse em desenvolver tecnologia, desenvolver novos produtos, né? E entendemos que naquele momento estava uma frente muito grande em desenvolver soluções para essa situação. Eu conhecia da dificuldade do agronegócio, enfrentada principalmente por suinocultores, que desde 2002 enfrentavam desafios muito severos em conseguir manter a atividade em função de como lidar com seus resíduos. Eu presencialmente participei, antes mesmo né, então de estudar engenharia, de situações adversas no campo em que suinocultores não tinham onde colocar. Meus pais não eram suinocultores, mas éramos usuários, né, do resíduo da suinocultura na propriedade. E entendíamos o quão era difícil lidar com aquele volume gigante sem é, evitando, né, que ele chegasse aos rios. E muitas vezes acabava acontecendo. Eu via com os próprios olhos isso acontecendo, né? E quando entendemos em 2012 que o biogás se mostrava como uma frente muito forte, apostamos né, nos primeiros projetos de P&D, né, oportunidades, né, Lidiane, que até compartilhamos escrita de projetos em uhum. conjunto, né, eu acho que foi nosso primeiro projeto P&D em que estávamos escrevendo, fazendo submissão a Uhum.
linhas de incentivo, né? E nesse momento No tempo entendemos no que tempo que eu essa era a trabalhava, pegada, né? no tempo que eu trabalhava nesse biogás, né? A gente escreveu juntos, eu te apoiei na elaboração de um projeto, certo? Exatamente. E a partir daquele projeto lançamos, né, depois mais novos projetos, tanto é que nessa sucessão, nesse curso de 10 anos, a 3D atuou em 5 projetos P&D, hoje estamos em mais um novo projeto P&D, e todos que geraram soluções que hoje comportam, né, todo o nosso know-how tecnológico e todos os nossos equipamentos. Então, quando entendemos que esse mercado tinha oportunidades e estava demonstrando que tinha incentivo, é porque realmente estava aquecido e tinha uma demanda muito grande a ser resolvida. Com isso, entramos, né, de cabeça, né, nesse negócio, né? Começamos então com o biogás, primeiros projetos de P&D, começamos a participar então como empresa em manutenção de projetos, né, de biogás ainda, não falávamos em biometano, mas em tratamento, né, do biogás para uso em motogeradores ou em queimadores, e essa experiência foi formando base, né? Fomos tomando corpo como empresa, a ponto de conseguirmos, de fato, depois consolidarmos como desenvolvedora de tecnologias já completas, desde transporte, desde de purificação de modo geral. Ótimo. E aí a gente já vem com toda essa história, vamos chegar então no tema do nosso podcast, que são as biorefinarias, né, para biometano e CO2 na indústria de alimentos e bebidas. O que é, Lúcio? Vamos explicar para o ouvinte aí que nunca ouviu esse termo de biorefinaria. O que é uma biorefinaria? E como que produz? Qual que é a lógica? Por que aplicar esse conceito de biorefinaria, que é um conceito amplo, né, para produção numa planta de biogás para produção de biometano e CO2. E até Uma, CO2, gás carbônico, né? Vamos explicar um pouquinho isso tudo para eles. isso, ótimo. Biorefinaria é um equipamento, tá? Nada mais, menos que um equipamento que tem a capacidade de fazer a purificação de um gás bruto. No caso, o nosso biogás, que pode ter origem, seja lá no agronegócio, no campo, na suinicultura, na pecuária leiteira, em qualquer outra atividade produtiva de proteínas no agronegócio, em qualquer atividade agroindustrial, em frigoríficos, indústria de alimentos, processador de batatas, outros vegetais, indústria de carnes, indústria de bebidas. Então você vê que começa no agricultura e vai migrando à agroindústria e de fato a indústria já geralmente de maior porte de alimentos e bebidas. E aí na de bebidas, cervejeiras, refrigeranteeiras, indústrias de sucos, enfim. E todas essas indústrias usam em sua base elementos orgânicos, né? Então, esses produtos, ou se tem resíduos, ou se tem influentes da própria indústria, assim como se tem lotes que não foram aprovados ou foram expostos a alguma contaminação, lotes de alimentos e bebidas que foram superaram o prazo de validade, então precisam ter um descarte responsável, e toda essa carga potencial gerador de biogás precisa ser tratado. Ao se tratar, o que era o comum na indústria? Ok, para se fazer o tratamento, para se ter a licença ambiental e, obviamente, se cumprir todas as exigências dentro do processo. A partir do biogás bruto, geralmente se queima, ou se queimava, né, no flare, para ser menos agressivo à atmosfera do que a emissão do biogás bruto. Então, se tinha um gasto muito grande para chegar no biogás e queimá-lo sem fazer nenhum aproveitamento energético. Quanto que, a partir de uma biorefinaria, você consegue, é possível, né, fazer essa purificação desse biogás e transformá-lo em biometano. Nada mais, nada menos do que a mesma capacidade, né, calorífica do que o gás natural, então um combustível nobre com valor de mercado. E que, com o passar dos anos, terá ainda mais valor do que os de origem fósseis. Esse biometano hoje, né, nas indústrias alimentícias, por que a gente trata de um modo especial? Porque essas indústrias, elas mesmas são consumidoras, grandes consumidoras de gás natural ou de outros recursos energéticos, seja biomassa, seja óleo diesel, seja energia elétrica. Então,
essas grandes indústrias sendo grandes consumidoras, né, de combustíveis fósseis, a partir do momento que ela consegue fazer a purificação, ter o biometano dentro da própria planta, ela consegue suprimir essa compra de Reduzir combustíveis fósseis. custo. Reduzir custo, né? E aí isso reduz drasticamente o custo. Ao reduzir drasticamente o custo, estimula a própria indústria a investir ainda mais e ser ainda mais eficiente na produção de biogás. Então, ela muda o paradigma em que uma unidade de tratamento de efluentes está ali para cumprir uma determinação ou uma necessidade de tratamento ambiental, mas ela passa a enxergar como uma fonte energética, uma fonte econômica para toda a operação. E a partir disso se tem uma IT sempre com novos reinvestimentos, visando maior eficiência, menores perdas, então já tratando que com o objetivo de que o biogás bruto agora ele tem muito valor. Ele não se faz mais aquilo por uma causa ambiental, mas se faz aquilo por uma causa econômica, e a consequência ambiental fica ainda mais pujante, ainda mais forte, porque a conta econômica já impacta nos resultados do negócio, né? Então, dentro das indústrias alimentícias, isso é um fator, era uma oportunidade de mercado que ainda não era atendida. Então, hoje a gente fala, é um biometano de alto consumo. Ele é produzido e consumido dentro do próprio território, né, do ambiente industrial. Ele fica muito mais barato, ele atende todas as demandas energéticas da unidade, em alguns casos suprime até 70%, né, do consumo energético de uma fábrica. Em outras unidades representa 15, 20, 30%, depende do perfil, do né? porte, né? E do porte, mas comparados com o mercado em que os combustíveis fósseis, né, o próprio gás natural hoje já tem um custo muito significativo no processo produtivo, o biometano ele vem com essa força, isso sem considerar que as indústrias alimentícias e né, de bebidas, elas têm geralmente uma denotação de multinacional, e essas empresas já conseguem fazer a valoração da redução da pegada de carbono. É isso que eu ia te perguntar também. Tem uma conexão, porque deixa eu só retomar um pouco. Então, a ideia é uma planta antes que era só de tratamento de efluentes, passa a ser vista como uma planta também de produção de biogás, que além de reduzir os custos de produção dessa indústria, porque vai substituir combustíveis, ela passa a reduzir emissões de carbono para as metas de redução de carbono que essa indústria tem? É isso? Exatamente. E é onde, com o passar dos anos, será certamente o maior ativo econômico de toda a operação. Então, principalmente as multinacionais já têm essa conexão para fazer essa valoração e transformar em monetização, de fato, dessa redução da pegada, das emissões. E com o passar dos anos, as pequenas também terão acesso a isso à medida que vai se regulamentando, à medida que vai se criando os caminhos formais legais para essas operações, em que, assim como no Brasil, o produtor rural, o agricultor, que preservar a sua nascente, preservar a sua mata, reserva permanente, com o passar dos anos passará a ser remunerado, isso é uma ideia que realmente eu acredito que deva acontecer e acredito que vai acontecer, na questão de remunerar quem faz o bem, porque, de certa forma, não deixa de ser um serviço ambiental. Assim como esse serviço ambiental para todas as outras empresas, com o passar dos anos, isso vai se regulamentando e vai se tornando factível, para as multinacionais já é mais fácil, porque já estão conectadas, né, no mundo, Claro. e até porque se trata de grandes volumes, né? Então, geralmente, os grandes volumes têm mais abertura de mercado para negociação. E essas indústrias, alimentos e bebidas, elas estavam assistindo de uma solução para se colocar dentro da planta. Isso porque, quando a gente fala em biorefinarias, o biometano, ela veio numa crescente que estava muito aplicada a grandes negócios. As indústrias de alimentos e bebidas que a gente atua no momento, elas têm uma demanda de uma produção média de 2.500 a 5.000 normalmente por dia de biogás bruto. Para uma biorefinaria, até então, economicamente não era viável. O investimento em biorefinarias para plantas desse porte.
principalmente considerando que as unidades, né, biorefinarias historicamente no Brasil eram importadas. Então, Hum, entra o custo de importação, né, de fazer com que uma unidade que faz o tratamento completo, né, a purificação completa do biogás, venha de fora do Brasil, isso impactava em custos tornava, elevados, né? tornava Essas viável. plantas ainda existem, elas ainda chegam no Brasil, né, de forma Uhum, importada, mas principalmente quando falamos de grandes plantas que atendem aterros sanitários, né? Então a gente fala, em vez de 2.500 a 5.000 normal metro cúbico de biogás por dia, a gente aham. já fala de uma vazão dessa ordem por hora, né? Ah, Então, entendi. Ok. então para plantas de grandíssimo porte, né, de grande porte, realmente como aterros sanitários, a conta Já é no bem fim das contas viável, né? fecha. É, já tá É um grande fechando. investimento, mas como você tem um volume muito grande, você tem resultado suficiente para trazer payback e atratividade para o negócio. Enquanto que, né, nessas unidades menores, e geralmente nessas unidades menores, então você tem que pulverizar ela, então geograficamente você espalha ela por um país ou por uma região, isso impacta em custo de manutenção, então isso ficava, né, numa lacuna de mercado sem atenção. E quando entendemos que esse era um mercado oportuno, entramos de cabeça, né? Isso faz já então 3 anos, né? Uhum. Que E iniciamos com a quantas extração. plantas vocês já têm instaladas nessa? Você já tem essa conta, assim? Quantas vocês já ou estão em processo de venda, de instalação? É, Hoje nós temos, né, em operação, são 10 unidades em operação e temos uhum, uma em instalação no momento. Dessas 10 unidades, 6 unidades são em cervejaria, que é no uhum, caso da Ambev, que são unidades espalhadas pelo Brasil e Paraguai. Então, com essas unidades, a gente atende também o Paraguai, país vizinho. Em Argentina, temos algumas parcelas, mas não biorefinaria. aham, E aí, então, isso em bebidas. E aí temos indústria de batatas em Minas Gerais, temos indústria de frigorífico que processa, então, carnes e também processa batatas no Paraná, em Castro, né? E esse uhum. caso especial, que nesse caso a gente também faz a obtenção do CO2 para uso no próprio frigorífico. Qual que É é isso que eu tinha a perguntado, demanda? CO2. O CO2, quando comparado metro cúbico por metro cúbico, né, em preço específico, o custo dele tem um valor agregado muito maior do que o próprio biometano. Então, nessa unidade de Castro, como ela usa CO2 para insensibilização dos animais, configurou-se o equipamento já com a capacidade de obtenção de CO2 purificado também. Então, quando a gente Para fala, quando autoconsumo. falamos em biometano purificado, não tem esse foco necessário também em entregar o CO2 purificado. Nesse Uhum, caso, entregamos também o CO2 purificado para autoconsumo dentro da própria planta, perfeito. na sensibilização dos animais para o abate. E o biometano acaba figurando como a segunda fonte econômica do projeto, e o CO2 acaba se tornando o principal por questão do seu valor agregado ser maior. Então, o biometano configura como a segunda rota, que Aham. nesse caso vai abastecer veículos, né, da própria cooperativa, ou em alguns casos, quando há falta de demanda para abastecimento ou por algum motivo não há vazão para o biometano, ele acaba sendo diluído e reinjetado em grupos geradores que operam de forma contínua na planta, na supressão energética, né, de todo frigorífico. Então, é um modelo em que se prioriza o CO2 para atender toda a demanda do frigorífico, e o biometano vem como a segunda figura. E isso é importante destacar, que realmente o CO2 hoje ele vem numa demanda muito grande, principalmente quando a gente fala em alto consumo. Mais uma vez, é uma oportunidade que ainda está aberta. Dali a pouco vai Sim. iniciar o processo de engarrafar esse CO2 para fazer, de fato, o transporte e uso em outros locais. E isso, inclusive, é parte do projeto que eu comentei no início, que estamos, né, dentro de um P&D novo, de desenvolvimento no momento, Uhum. que é essa questão do CO2 puro engarrafado, para realmente transportar para outras localidades, e que é precursor depois também de novos processos, que aí depois vai desenrolar em hidrogênio Uhum. verde, enfim, é isso pela frente. Outros caminhos.
Ótimo. Mas nessa linha hoje, né, dessas unidades, então estamos em indústria de bebidas, indústria de carnes, outras unidades, né, um ponto importante para destacar. Aham. Uma das unidades também de frigorífico, né, que é processador de carne bovina, no caso da JBS em Mato Grosso do Sul. Uhum. Esse biometano ele será usado não para supressão energética na planta de forma direta, né, na unidade de vapor, né, de atividades, mas sim para fazer secagem do plasma. O plasma é o sangue, né, dos animais que ele é transformado em um produto para a indústria de ração, de animais, de pets, enfim. E é preciso fazer desidratação desse plasma. E aí, então, esse biometano, mais uma vez, ele não é um biometano especificado, mas ele tem as mesmas características de um biometano da ANP, com todas as tolerâncias, considerando que dali sai um produto para a indústria de alimentos, obviamente não humana, mas mesmo assim com todos os critérios de contaminação, e esse biometano será utilizado, né, essa modalidade da implantação, para fazer a secagem desse plasma. Então, ele se tornou também suprimindo o gás natural nessa planta, a um custo relativamente muito mais baixo, e considerando que esse frigorífico tem capacidade de suprimir 100% a demanda de gás natural, só com biometano do próprio local. E aí tem uma lógica também de segurança energética, né? Isso que é interessante o ouvinte pensar. Não é só uma questão de redução de custos dessas indústrias, mas é também da possibilidade de produzir internamente e ter um pouco mais de segurança energética, né? De controle, não ficar tão suscetível a preços externos, de contratos, desses produtos, né? Acho que esse é um ponto importante também. Esse é um ponto importantíssimo, até há um exemplo já também associado ao CO2. Durante greve, né, nas estradas, né, com caminhões, né, bloqueios, alguns frigoríficos tiveram desabastecimento de CO2. Alguns deles ainda tinham linhas antigas que processavam abate com atordoamento de outros métodos tradicionais anteriores ao CO2, então puderam manter a atividade operando. Mas frigoríficos mais novos, em que só conseguem fazer o abate a partir do CO2, tiveram desabastecimento e alguns deles tiveram 1 a 2 dias com a parada do abate. Então, imagina Então, o imagina prejuízo, o né? prejuízo para a operação desse frigorífico, que abate 8, 10 mil animais, né, suínos por dia. Então, quando se fala no caso do frigorífico em que ele tem biometano e CO2, ele tem as duas fontes que ele pode atuar para balancear mercado, balancear preço, né? Como ele é autoprodutor e consome parte da demanda dele, consegue balancear com o mercado de fornecimento os preços e também não ficar refém, né? Eu acho que essa é uma coisa muito importante no processo, né? Exatamente. E aí, deixa eu te perguntar, bem rapidamente, esse CO2 que é produzido, ele é especificado para... muitas das pessoas perguntam se ele vai acabar chegando no meu refrigerante, o CO2 da bebida, ou ele acaba sendo utilizado para outros fins? Hoje o CO2 realmente ele está sendo aplicado principalmente na situação de abate, em algum momento ele vai chegar para uso industrial. Tá. A partir do momento em que ele estiver regulamentado, hoje isso é uma janela ainda de mercado, em que essas regulamentações não consideram origem, consideram o produto final. E o produto final é molécula. Então, se eu tenho a molécula no estado de pura, independente de onde é a origem, mas isso sim é um paradigma que tem que ser quebrado com o passar dos anos. Isso já levanta discussão há muito tempo, né? Como o meu refrigerante vai ter CO2 de aterro, de suinocultura, às vezes gera uma É só desconfiança. garantia de monitoramento e garantia que é Mas, puro, né? com certeza, no fim das contas, é molécula. Da onde ela saiu, pouco importa. Porque a partir do momento que ela chega ao estado de molécula, atendendo à regulamentação de gás, né, que aí vai ser certificado também pelo Conselho de Química, assim como é para todos os outros produtos químicos da indústria ou da indústria de alimentos, enfim. A partir do momento que se chega na molécula, dentro da pureza determinada, ela indifere de onde saiu.
porque ela Perfeito. não carrega resíduos com ela, a molécula não carrega resíduos com ela. Então, Claro. esse é um ponto muito importante para a gente tirando Essa esses mitos, imagem, né? né? E essas preocupações, porque realmente é uma pergunta que existe há muito É, tempo né? e a gente segue, né, repetindo que a partir do momento que a molécula não tem mais resíduos com ela, e o momento que chegar nisso, hoje ainda não chega, né? A gente não, Aham. eu mesmo, como não tenho conhecimento de nenhuma unidade que se chega a essa molécula, mas logo Entendi. É existirá. possível, claro. É Mas possível. aí pensando assim, então a gente falou bastante aqui, biorefinaria produzindo biometano e CO2. CO2, estou vendo que é de ponta aí, é um assunto que a gente vai falar muito ainda quando a gente falar em plantas de biogás, porque é um produto, pelo que você está me falando, muito importante aí, que vai gerar retornos interessantes para os projetos. Então, deixo para os ouvintes esse ponto aí, anota para buscar mais informação, seguir aí a 3DI, acompanhar os trabalhos, porque eles estão desenvolvendo muita coisa interessante nesse sentido e não só biometano. Mas você veio falando dessas aplicações, secagem de plasma, é, vocês já estão. E aí me lembrou muito das conversas que eu já tive com o Gustavo Possetti, né, que é da Sanepar, e que trabalha muito essa questão da importância das estações de tratamento de esgoto serem vistas como também, né? Ele não lembro o termo que ele utilizava, mas uma lógica de biorefinaria, né? Que produz vários resultados e não apenas o tratamento do esgoto. E aí ele fala muito desse uso do biogás internamente para secagem de lodo e tudo mais. Vocês já vem trabalhando com esse mercado, Lúcio, de esgoto? E o ouvinte que for do setor de esgoto, ele consegue, você acha que tem aplicação dessa tecnologia que vocês estão desenvolvendo nesse porte para estações de tratamento de esgoto? Sim, tem total conexão, até fazendo parênteses, né, com a Sanepar, a gente tem o desenvolvimento de conjunto de algumas soluções para atender algumas unidades Ah, até na viu? cidade de Medianeira, Uhum, ótimo. com propósitos iniciais envolvendo biometano e, na sequência, já explorando essa ideia do CO2 para secagem do lodo ou o próprio combustível também para secagem, ou CO2 na reinjeção no processo de tratamento do efluente ainda fluidizado. Enfim, tem uma série de iniciativas, a gente vê a Sanepar até como sendo uma precursora aí nacional em iniciativas Pioneiros, né? Uhum. nessa linha, né? E, e sim, tem um caminho muito promissor dentro desse tratamento de esgotos, né? E aí chega na mesma lógica da indústria que fazia o tratamento, né, na sua Exato. estação de tratamento de fluentes como o compromisso ambiental, mas que hoje o compromisso econômico e o ambiental vem como consequência ainda mais forte, Uhum. porque ela virou um gerador de riqueza, que gera empregos, que gera renda, que gera novos negócios, né? E ainda mais com uma estação de tratamento conseguindo estratificar, né, para várias fontes. Até a Sanepar tem outros projetos, né, rodando em cima de frentes associadas ao hidrogênio ou células Uhum. combustíveis, que pelo menos tem uma demanda muito grande de energia elétrica. Então, hoje a energia elétrica está ficando um pouquinho de lado quando é gerada a partir do biogás por questões econômicas, Tem porque outros produtos, né? Tem novas outras. frentes, separar moléculas já começou a ter um valor agregado muito maior, né? Uhum. Mas, quando se fala em célula combustível, ok, gerar energia elétrica a partir do biogás é um baita negócio. Se Uhum. for usada essa energia para chegar numa célula combustível, que aí sim se torna uma fonte energética ainda muito eficiente, muito mais eficiente. Então, todos esses caminhos, a gente vê uma frente muito forte sendo par em cima disso, e a 3i vem atuando também em conjunto, entendendo que essa é uma frente que deve avançar muito forte, Uhum. assim como as frentes, né, hoje, na sucroenergética, né, nas sucrocoleiras, vem crescendo muito forte, principalmente por questão de porte, né, de volume muito grande, vem Escala. crescendo muito forte Uhum, entre uhum. tanto biometano quanto CO2, quanto depois hidrogênio, tá? Então, e que depois eu, Lúcio, filho de agricultores, visualiza um futuro em que estaremos falando de ureia,
que vai ser a cadeia, né? Nessa cadeia de processos, né, de mudanças na molécula, Uhum. a forma mais rentável para a operação. Então, a partir do biogás bruto, se chega no CO2 biometano, depois em processo de reforma, por Isso. uma ou outra rota, enfim, independente da rota, chegando a hidrogênio, chegando a amônia, no fim chegando a ureia que volta lá dentro do Volta, agronegócio. economia circular, para Então, fertilizar. uma E aí, grande valor agregado, né? e vocês estão, o 3DI, obviamente, está vendo, está se colocando nessa rota, né? A gente E vem aí, seguindo. ótimo. O que me faz lembrar a questão, né, do biogás se colocando na rota do hidrogênio, né? O biogás é um precursor, né? A gente começa a aprender a trabalhar mais com biogás para também se preparar para a era do hidrogênio. E aí, mas me conta um pouco mais sobre a tecnologia que vocês desenvolveram, então, que é a biorefinaria. Você chegou a falar que para uma escala de 2.500 a 5.000 metros cúbicos de biogás por dia, né, biogás bruto, para produzir, ou esse 2.500 já é o biometano? Essa vazão é biogás bruto, né? Uhum, Vazão de entrada, né? Por tá. dia, volume diário. E essas eram plantas que não eram atendidas. Hoje a gente consegue atender, né, em unidades modulares. O principal de tudo, né, que a gente consegue unidades modulares, né, plug and play. Então, Uhum, o equipamento sai pronto de fábrica, o que precisa no campo é uma acomodação, uma base estruturante e uhum. fazer as interligações, tubulações, sistema de monitoramento e controle. E aí conseguimos atender de forma viável essas plantas. Hoje também atendemos plantas maiores, atendemos até 7 mil por dia, 8 Ah, mil por ok. dia, 10 mil ao dia. Uhum, Agora, isso comparado com, por exemplo, quando se fazer uma relação com o aterro sanitário, um aterro sanitário produz 50, 100, uhum, 200 mil metros cúbicos por dia, né? Um aterro sanitário ou uhum. até uma sucrocoleira. Então, a gente entra nesse mercado ainda menor, mas O que de está médio porte, distribuído. talvez. Pequeno e Isso, médio porte, as plantas de exato. pequeno e médio porte. Quando a gente fala em propriedades, né, pequenas, né, isso jamais na agricultura, né, na agropecuária, ainda a viabilidade é apertada de fechar. Propriedades na faixa de 1.000 metros cúbicos por dia, já são negócios que a viabilidade ainda não está Uhum. tão clara. A conta, principalmente em função do consumo, porque aí teríamos, né, que entrar, por exemplo, com um investimento em tratores a biometano, ou veículos ou caminhões. Ah, a conversão, entendi. Então, fazer fazer a produção de biometano em pequena escala não é a parte mais cara. A mais cara é garantir consumo, porque Uhum. transportar em pequeno volume na forma gasosa Também vai ser caro. e transportar o investimento para transportar em pequenos volumes de forma gasosa Uhum. não justifica. Então teria que ser um consumo interno. Mas um Entendi. consumo interno, uma propriedade, né, desse porte, teria Uhum. que se fazer um investimento, por exemplo, em um trator a biometano. Mas esse trator a Uhum. biometano nessa propriedade tem tanto consumo assim para Exato. justificar esse investimento? Nessa propriedade tem caminhão? Se tem caminhão, mas tem consumo suficiente para justificar? Então, Uhum. e esse modelo deve se encaixar e está se encaixando de forma melhor quando há aglomerações de pequenas propriedades. Cooperativas, Cooperativas, aham. concentrando o resíduo ou concentrando biogás em uma única central de Aí purificação e sim passa a valer a abastecimento. pena. E aí passa a ter um grupo, né? Queria Uhum. ser uma cooperativa desse núcleo de propriedades rurais, por exemplo, em que se faz a purificação no local e o abastecimento no local, em que os cooperados são parte, né, do negócio. Nesse modelo, não é necessário também não é necessário chegar à especificação da ANP. Não é necessário fazer Uhum. Uhum. odorização, não é necessário fazer cromatografia em linha, que são o quê? Basicamente isso. Odorização é adicionar cheiro ao combustível. Tá. Isso é uma demanda que a ANP exige quando se trata de comercialização do biometano. Uhum. Cromatografia em linha, ou seja, análise em tempo real da composição para garantir que atende à especificação de volume de metano, volume de máximo de CO2 e contaminantes no combustível. Quando se coloca todas essas demandas da especificação, se agrega valor, Claro. obviamente, no biometano, mas quando é para Sim. consumo próprio, é um valor agregado Aham. desnecessário. Por quê? Por- Porque a ANP vem para regular o que é o consumidor final, né?
quando é um Exato. consumidor cativo, que não tem como saber a qualidade daquele combustível, ou vai injetar na rede, que aí também vai chegar em vários consumidores, a ANP tem que garantir, por isso tem todo um custo altíssimo de cromatógrafo e equipamento para monitoramento, tudo isso, né? Exatamente. Aí, se você garante que aquele produto você está consumindo internamente ou é um contrato direto com outro consumidor que tem essa capacidade de assumir esse risco, então são duas partes que não entram no regulado, aí é muito mais uma questão do acordo entre as partes ou do autoconsumo, você assume o risco. Quando a Então, gente é fala interessante isso. em duas partes, desde que não haja uma transação de compra e venda e entre titulares diferentes. Por isso que como Uhum. cooperado funciona, como cooperativa. Porque aí todo usuário, ele é dono também do processo de refino, o Claro. biogás é dele. Tá. Então, o risco é dele. Uhum. Agora, obviamente, isso não significa que a refinaria não tenha os processos de controle. A refinaria comporta todos os processos de Uhum, medição uhum. de composição, vazão de entrada, composição, vazão de saída. Sim. Tem-se todos os controles. O que não se tem é um monitoramento à parte, né, por parte de uma Uhum. concessionária, atendendo as especificações, não tem esse custo de odorização, não tem os Uhum, outros uhum, custos adicionais. uhum. Não se tem transação financeira, então, por não se ter transação financeira, não se Muitos cria custos. um Uhum. fator gerador de ICMS, não tem Sim. esses fatores. Ah, os impostos, claro. E Impostos. aí tudo isso faz com que reduza, e além disso, se tiver consumo interno, ótimo, porque, né, reduzir o próprio consumo é o melhor negócio, né? E aí viabiliza a aglomeração de pequenas propriedades para, de Ah, fato, também viabilizar o investimento em conversão de veículos, de caminhão, trator, enfim. Tratores ainda é um equipamento que não se vê no mercado, conversões ainda em uhum, grande volume. Se tem tratores novos, mas aí chegam também com preços ainda altos, né? uhum, uhum. Mas são modelos que vão se encaixando e eles são sempre precursores do que virá pela frente, assim como a geração de energia elétrica a partir do biogás para uso dentro da própria fazenda foi o primeiro passo Foi o primeiro a passo para abrir esse caminho, né? abrir o caminho e depois passou a ser, o produtor rural passou também, né? Outras unidades passaram a ser exportadoras de Exato. energia. Assim, com o tempo, também será no biometano. Mas o primeiro passo é modelos em alto consumo. Ou Claro. seja, produzir para mim mesmo, né? É um modelo sempre mais eficiente economicamente. Uhum. Interessante isso. Vocês, a gente via alguns projetos alguns anos atrás, né, ainda operando, dessa lógica de consórcio, cooperativa, agrupamento de produtores, mas em muitos casos era difícil. A gente, né, via os estudos de outros projetos, entre Rios do Oeste é um exemplo, vocês estiveram Sim, envolvidos, Juricaba, Itapiranga, mas a gente vê às vezes dificuldade de quando se pensa projetos novos de fechar a conta, é, porque nem sempre aquele biogás que teve todo um custo de transporte de gasoduto para chegar numa central ou o custo de transporte do resíduo tinha um valor agregado que pagasse todo o custo inicial, né, todo o investimento. E agora a gente pensar que a gente tem equipamentos para produzir biometano, que tem e CO2 com valor agregado maior e que vão pagar melhor vão dar maior retorno para esses investimentos, pode ser a chave realmente para dar essa virada de projetos de cooperativas de produtores rurais se viabilizarem, né? E até a simbiose, eu diria, com as indústrias, né? Então, assim, não necessariamente só produtores rurais, mas de repente esse resíduo ser transportado para centrais que também recebam resíduos industriais, ou resíduos orgânicos urbanos, né? A parte separada do orgânico, a fração orgânica. Então, você vê o que o querido ouvinte, assim, às vezes um equipamento que vem por uma escala um pouco menor e quantos modelos de negócios novos podem ser criados a partir disso, né? Super interessante esse trabalho de desenvolvimento da 3DI, de várias instituições, né, que estão com vocês. até você fez um gancho, né, Leidiane, desses projetos de aglomeração de biogás ou de resíduo, enfim. A 3D começou seus primeiros passos, né, Exato! testando dentro do Juricaba, que era uma unidade de aglomeração, né, de biogás. Ali se seguiu desenvolvendo muito tecnologicamente sobre novos arranjos. Depois, na sequência, Entre Rios, em que atuamos como integrador na obra e com operadores até o último ano do complexo, que agora deve ser transformado dentro da iniciativa privada em um gerador de biometano. Então, esse é o novo momento que Entre Rios está se reposicionando.
Ótimo. E assim como Itapiranga, que agora a 3i também está atuando, né, no processo de retomada da obra e Que conclusão, boa novidade! e na Itapiranga, sequência, ouvintes, ó, Entre Rios do Oeste é Paraná, a Juricaba é um projeto que fica em Marechal Cândido Rondon, também no Paraná, e Itapiranga fica no oeste de Santa Catarina, certo? E aí tem novidade, então o projeto vai avançar. Que bom. então estamos executando a finalização do projeto Itapiranga, ele esteve parado por um bom tempo, assumimos, né, a retomada e conclusão. Inclusive um projeto muito bacana porque ele trata exatamente dessa ideia de mistura de resíduos. A base principal é suinocultura, mas algumas das plantas são voltadas a receber outros resíduos dentro da atividade agropecuária ou de atividades da Uhum. agroindústria. E esse até a gente considera sempre um blend muito interessante, porque a capacidade produtiva de biogás, né, de um processo de bioreator, biodigestor, ele está muito associado ao que se coloca, né, Uhum. para alimentar as bactérias, ou toda a cadeia do processo de produção de biogás. Então, quando se tem outros resíduos, como às vezes até resíduos de milho, são extremamente grande potencial, né, de produção de biogás e estabilizador de colônias, enfim, uma série de particularidades técnicas que contribuem para o processo de produção cada vez mais eficiente. Hoje, o próprio Cibiogás, né, com a sua estação, onde a gente tem uma unidade de produção de biometano, biorefinaria, se produz biogás a partir de resíduos, resíduos que são frutos de apreensão, né, geralmente por Uhum. questões agropecuárias ou descaminho, enfim, Na fronteira, dependendo né? da questão da fronteira, né, essa unidade fica em Foz do Iguaçu, então em Uhum. Foz do Iguaçu tem acaba se tendo muitas apreensões ou por cargas que foram condenadas por estarem Uhum. transportando ilícitos, ou por se trazer ao Brasil produtos, né, de origem agropecuária sem a devida especificação, inspeção, enfim, Uhum. com toda a questão da segurança agropecuária. E esses resíduos geram biogás, e aí com isso, inclusive, né, o biogás consegue ter hoje, né, no seu banco de dados, um histórico Uhum. muito grande sobre vários produtos, né, várias matérias-primas testadas na prática, né, o seu potencial de produção de biogás e qual a quantidade e qualidade que isso disponibiliza. E essa unidade que a gente tem instalado aqui, né, na Itaipu é uma unidade que, inclusive, né, na época, foi a primeira unidade produzida, né, no Brasil, fabricada, né, a nossa primeira Uhum. biorefinaria, produzida dentro do território da América Latina e instalada na América Latina. Até então se tinha refinarias, biorefinarias, né, utilizando tecnologia de membranas, que é a tecnologia que a gente aplica, mas eram unidades importadas da Europa. Então, fazendo a utilização de tecnologia de membranas, a 3DI foi a precursora, né, no Brasil Uhum. e na América Latina em produzir no território e instalar dentro do próprio Que território e legal. fazer essa funcionalidade de fato andar. E a partir dali, claro, aí começamos essa sucessão pelo Brasil. Hoje, principalmente, essas instalações, a maioria delas são associadas a um modelo de negócio novo também, em que a unidade continua sendo da empresa. A 3D aloca o equipamento na indústria de alimentos, bebidas, enfim, qualquer indústria, e ela é responsável pela operação, manutenção. Ah, vocês Hoje, operam também, não é? Vocês não vendem o equipamento e tchau. hoje o principal modelo não é venda, o principal modelo é o serviço, entregar um resultado. E o resultado entrou biogás bruto, saiu biometano Ótimo. purificado pelo volume de biometano disponibilizado para consumo. A 3D remunerada. E a 3D, então, é responsável por fazer a captação lá no reator, Uhum. purificar e canalizar, né, deixar disponível no ponto de consumo dentro da própria indústria. E esse modelo também quebrou muitas barreiras por conta de, muitas vezes o mercado, né, tem receios em investir, enquanto não conhece qual a capacidade daquela tecnologia, qual é a capacidade Exatamente. daquele negócio. Então, essa barreira a 3D conseguiu quebrar ao ponto em Vocês que assumiram a esse gente risco, assumiu né? Ah, não, deixa como um que. todo. Ótimo. E aí, para o econômico, né, do cliente, basta ele fazer a conta comparando o que ele vai pagar por metro cúbico de biometano, Combustível. comparado com o que ele paga no outro Uhum. combustível que ele está substituindo,
e ele busca a viabilidade para permitir essa instalação ou não, ou então construir essa ideia. Então, esse modelo de negócio que hoje a gente trata, né, como Energy as a Service, é um modelo em que veio também para contribuir com a viabilidade nessas plantas de menor porte. Ótimo. Até assim, histórico, né? Uma dessas cervejarias, no caso, 3 delas já tiveram projetos de biogás no passado e desativaram, porque tiveram dificuldade tecnológica de manter a operação com Operação. viabilidade. Acho que aí é um ponto, né, Lúcio, que a gente precisa falar, que é algo que o setor de biogás precisa dar esse passo, já vem dando esse passo, né? Mas é que não basta ter um bom projeto, instalar. O biogás é operação e manutenção contínua. Operação, né? São bactérias, que é um rebanho, né? Você que é agricultor, né? Isso é um rebanho de bactérias. Outro dia eu vi num podcast, alguém falou isso, num webinar. Um produtor rural falou isso. É como se fosse um rebanho de bactérias. Então, precisa ter uma operação contínua. Não adianta vender um bom projeto, um bom equipamento e sair aquela planta que quem vai ficar não dá conta de operar, porque não é o core, né? Não é o negócio da empresa. Da Ambev é produzir bebidas, né? O negócio Exatamente nesse deles. ponto. Então, a 3i ela entra com essa experiência de interferir e contribuir dentro do processo da biogestão. Uhum, Sempre que a 3i sempre ficou num ponto, às vezes, muito desconfortável, que era o meio do caminho, né? Sendo uma empresa dedicada à purificação, tendo que aceitar o que chegou para ela, ou seja, o que se uhum, produziu na biodigestão, e tendo que atender o que o consumo precisa, uhum, e sem conseguir controlar o início do caminho. Então, quando hoje, né, quando a gente trata de equipamentos, ainda temos modelos em venda, mas essa grande dificuldade é conseguir dar essa orientação para que comece bem. uhum, uhum, A partir do momento que comece bem, no meio do caminho, dá certo, sempre dá certo. Quando começa mal, ou seja, na biodigestão, mal alimentado, permitindo a instável, né? contaminação Uhum, com remediadores, né, no caso da silvicultura, permitindo, em outros casos, a diluição com água de chuva, por exemplo. Você perde eficiência, perde capacidade em volume e qualidade. Aí o meio de campo, que é a purificação, se vê não em tem apuros para milagre, né, garantir. Lúcio? Não tem milagre, não tem. Você tem que ter Exatamente. um gás bruto minimamente aí estável e com um mínimo de qualidade para você conseguir gerar um bom produto final, né? E por E, isso que está fazendo um gancho, né? E entre Rios do Oeste, a 3i apostou em operar essa planta justamente para interferir, e poder aprender e ensinar da troca mútua aham, sobre os processos de biogestão. Para que depois, hoje a gente conhece já os processos das indústrias aham, de alimentos e bebidas, mas sempre tem contrapontos em comum que conseguimos associar, visando sempre uma purificação com melhor uhum, eficiência. E, ótimo. e, e hoje, por exemplo, até um ponto importante é a Ambev mesmo, em que antes muitas unidades não queriam descartar o resíduo de bebida vencida, enfim. E hoje, a maioria das unidades está buscando, porque viu como é importante fazer essa dosagem, né? Hoje despeja a cerveja, amanhã despeja o suco, e vai fazer esse controle visando quantidade e qualidade num nível bacana de biogás. E que aí atende de uma forma interessante ao processo de purificação, que vai atender depois do consumo, né? Perfeito. Nossa, é incrível, Lúcio, o modelo que vocês desenvolveram e como vocês conseguiram observar o mercado e as potencialidades, desenvolver um equipamento, mas também entendendo do processo produtivo do combustível bruto que entra no serviço de vocês, né, no equipamento. Muito legal, assim, grande potencial. E aí Até, deixa. Leidiane, hoje mesmo, né, com a operação remota, conseguimos ver todas essas máquinas aqui na nossa tela, no nosso escritório, e aí sempre se cria aprendizado com relação entre elas para intervir de modo sempre aquela melhoria contínua, né, aumento de eficiência, enfim. Hoje esse modelo de negócio realmente é o nosso carro-chefe e é o que vem estimulando agora a crescente dentro também da exploração do Uhum. CO2 e que depois vai estimular outras frentes, né? Vai para hidrogênio e tudo mais. Aí deixa eu te perguntar, assim, quanto que considera todo esse modelo de negócio que vocês desenvolveram, assim, qual que é o tamanho da equipe 3DI para tocar tudo isso? Você tem aí algum número para dizer para a gente quantas É, pessoas você já tem
na empresa direto, indiretamente ligados a vocês, operando tudo Hoje, isso? hoje, com o processo de operação, são 12 pessoas na operação. Uhum, uhum. 12 pessoas dedicadas à operação dessas usinas. E aí, então, depois nós temos os times, né, de obras que hoje está atendendo, né, a execução de infraestrutura, né, do projeto Ipiranga. Temos o time, né, de fábrica que, de fato, fabrica e projeta as usinas. Hoje estamos com um time de 40 pessoas, né, no total, Uau. atuando em biogás, né, basicamente em biogás, com exceção de contratos que a gente também tem algumas iniciativas De com outras o iniciativas. Petrobras, que aí ainda é uma iniciativa do mercado convencional, mas já Legal. mirando o momento em que a 3i também se colocará também como um fornecedor Petrobras para as novas frentes verde que a companhia vem colocando e vem sinalizando, né? Perfeito. Eu tô muito feliz, assim, né? Acompanhei o crescimento, o início da 3DI no tempo que eu trabalhava no Cibiogás, os projetos do DTGUB Nacional. Orgulho ver a estratégia que vocês criaram e avançaram. E aí, deixa eu te conectar, tem uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados do podcast. Afinal, a Amplon trabalha com cursos, consultoria, capacitação de pessoas, preparação para o mercado. Então, nesse contexto todo que a gente conversou, Lúcio, qual que é a importância de haver profissionais capacitados para trabalhar com biogás? E como, na sua opinião, e no modelo de negócio que vocês vêm trabalhando, qual que é o perfil desses profissionais nesses modelos de negócios? Hoje é uma demanda cada vez mais forte, né? Ainda mais que o mercado cresceu sem estar preparado com profissionais com conhecimento para o setor. Como que a 3i vem conseguindo chegar? Porque desde o primeiro dia ela também se posicionou como escola, né? Então, o único caminho é treinando novos e colocando eles em acesso e contato com instituições até então, né? Até o momento tínhamos o Cibiogás, tínhamos outras frentes, e hoje temos a Amplo. Até então não tínhamos iniciativas dedicadas a disseminar conhecimento e a fortalecer em forma de treinamento. O que se precisa hoje saber? Sabe, o básico. O mais difícil hoje é as pessoas que trabalham, isso falando internamente, fazer uma pergunta aleatória para qualquer um dos funcionários, caminhando, encontrar um e perguntar o que é biogás? Ainda tem um trabalho muito grande a ser feito. A gente não sabe, a maioria das pessoas ainda não tem clareza o que é e por que estão trabalhando nisso. Por que é um fabricante metal mecânico de equipamentos, por que é um instalador, né, de obras de biogás, por que opera plantas de biogás, se muitas vezes ainda tem essa lacuna de entender o que é e por que fazer isso e o que ele pode trazer de propósito para os envolvidos, né? Hoje a gente vem buscando sempre, né, fortalecendo como propósito dentro da empresa, de entender por que saímos de casa para trabalhar a cada dia. É só pelo sustento, sabendo que estamos trabalhando com biogás e que temos a oportunidade de impactar na vida não só de nossas famílias, mas da família de muita gente, gerando emprego, gerando desenvolvimento, gerando um ecossistema mais sustentável, gerando um clima de futuro, uma possibilidade de vida para as gerações futuras. Então, hoje eu acho que o grande desafio é nos profissionais criar, seja profissionais de base, tá? Desde a área técnica, que vai trabalhar mão na massa, seja operacionais de escritório, seja líderes, seja gestores de empresas, enfim, em todas as áreas a gente percebe que esse entendimento do biogás, essa energia de propósito, ainda é muito vaga. Então, a partir do momento que a gente consegue colocar e transformar isso de fato, caramba, eu não estou aqui só pelo sustento, eu estou aqui porque, além do meu sustento, ainda consigo contribuir por uma geração futura, por um Gerar um mundo impacto, né, melhor. na E aí, quando a gente sociedade. fala em conhecimento, vai desde da prancheta básica, o que é biogás, por que fazer isso, por que você está fazendo isso, quais as complexidades aí do ponto de vista técnico, aí depois vai evoluindo dentro do ponto de vista entender do mercado e tentar buscar caminhos, novos negócios, novos meios. A partir do momento que se entende tecnicamente, é possível e mercadologicamente encaixar novas peças
a ponto eu digo, quando vai chegando assim, na maturidade e conhecimento, poder atuar em políticas, aí já até públicas, né? Uhum. Não, vamos incentivar para esse lado, vamos incentivar para esse, vamos fazer com que todas as forças possam contribuir para um crescimento sustentável. Então, treinar sobre o básico, o que é biogás, e aí dali Uhum. seguir, depois o que pode chegar biometano, pode chegar a CO2 puro, depois através da reforma pode Toda a chegar amônia, cadeia, pode chegar. né? E depois Entender a essa pessoa cadeia. e numa linguagem simples, muitas vezes, para um produtor rural, ele ainda não entendeu que isso vira ureia. O produtor rural é o que mais sabe o que é ureia. Uhum. E ele, para ele, isso é um mito. Não, capaz, biogás vai gerar ureia, né? Então, assim, tá numa uma linguagem simples. Então, em todos os níveis, a gente entende que iniciativas como a que a Amplo vem colocando agora, de treinar profissionais, de colocar conhecimento dentro dos pacotes de atuação da empresa, eu acho que é um pioneirismo aí muito importante para a alavancagem do setor como um todo. E até assim, colocando dentro da bandeira pública as ações como metas dentro da iniciativa pública e de políticas, né, de Estado, enfim. Uhum. Eu acho que é muito importante conseguir também, a partir do que se vai ensinar, aprender o que o mercado está precisando, né? E eu acho que vocês têm conseguido absorver muito isso, né? Sentir de cada uma das frentes, cada um dos atores em cada uma das áreas, onde estão as maiores lacunas, onde estão as maiores dificuldades, onde tem mitos a serem superados, onde tem dúvidas a serem sanadas, e de fato ajudando ao mercado se profissionalizar. E hoje, É o que a gente tá tentando, né? Apoiar esse desenvolvimento desses profissionais que você coloca, né? O perfil, e são vários perfis, vários níveis, né? Dentro da empresa, né? com certeza, eu acho que talvez começaria mais pelos livros de coordenação, gerência, aí depois vai aprofundando em Uhum. desdobramentos, né? Mas hoje eu vejo com muita satisfação até um retrato do que foi o último, o quinto Fórum Sul Brasileiro de Biogás Biometano, que aconteceu em abril, inclusive Uhum. aqui em Foz, né, que é a Foi nossa, incrível. a nossa casa, um ganho de capacidade do setor em questão de profissionalismo, né? Encontramos muitas empresas, muitos pesquisadores, muitos atores como clientes ou fornecedores de toda a cadeia, e com essa interação forte de que, ok, o mercado está aquecido, é hora de seguir, é hora de seguir concentrando conhecimento, fazendo com que isso se Uhum. passe né, entre equipes, entre pessoas, entre empresas, entre instituições. Então, foi uma alegria muito grande, né, ver que realmente o mercado tá forte, né? A Tá gente que acompanhou avançando. desde o primeiro fórum, Uhum. em que era um pequeno grupo ainda desenvolvendo projetos, desenvolvendo ideias, pensando hoje, já não. Fizemos isso, não deu certo, fizemos isso, deu. Hoje tem massa crítica, né? A gente já tem uma Hoje tem massa bagagem, crítica, né? tem gente falando com propriedade, mais exemplos. O que deu certo, o que Lúcio, não deu, enfim. exato, não, Lúcio, para a gente ir para o encerramento, porque se deixasse a gente ia ficar aqui 3, 4 horas conversando, né, Lúcio? Mas a gente Exato. tem um limite nosso de tempo aqui. É, para a gente encerrar, eu queria te pedir para você deixar uma recomendação de leitura, de vídeo, de podcast, de site, para quem quer entender mais do setor de biogás ou se capacitar como profissional, como pessoa, de repente algum curso, né, que você fez para desenvolvimento teu como profissional, enfim, o que você recomenda? O site da 3DI? Com certeza, o site da 3DI, e lá por lá você também pode acessar, ou até pelo YouTube, temos alguns vídeos do que foi a história nesses últimos anos, e entendendo um pouquinho sobre obras de infraestrutura, sobre o que é biogás. A gente tem um segundo vídeo também que explica uma cadeia completa dentro de um processo envolvendo suinicultura e condomínio, né, de projetos. Então ali também tem é um vídeo bem simples, né, mas com entendimento claro e leve. Temos um vídeo também falando sobre as usinas, e aí eu faço um parênteses até hoje, até fazendo pontuando, né, não é uma indicação, mas sobre o filme De Volta para o Futuro, em que cascas de banana Boa. seriam transformadas em combustíveis, né? Isso
Isso é um combustível para nós hoje, né, do nosso exercício diário de, sim, o que se foi visto como ficção ou loucura lá no passado é uma realidade. Então, eu seguir acreditando e apostando que o biogás tem muito para dar certo, e principalmente porque hoje ele é considerado como um ativo econômico, e a sustentabilidade vem aí com muita força. Outras iniciativas de aprendizado, né, a Leidiane, sei que também foi da Casa do Biogás, ali se tem muitos caminhos, né, a gente costuma Sim. citar o Cibiogás, até porque 3DI foi a primeira, né, mantenedora, que não era ainda do rol, a entrar como associada mantenedora, entendendo que o propósito de fato é criar conhecimento e disseminar conhecimento. Então, ali é um portal muito, muito importante para isso. E aí essas iniciativas hoje, né, até a gente cita, né, que as universidades mantêm conexão com o Federal do Paraná, mantêm conexão com o TF, enfim, com todas as universidades, entendendo que tem que haver essa continuidade de conhecimento. Mas sobre realmente leituras, é importante que nos procure também, fica à vontade nos Ótimo. nossos canais. E esse biogás, trazendo essas informações também para nível público, e agora, né, não poderia deixar de enaltecer a Amplo com uma nova plataforma agora de realmente disseminação de conhecimento, através desse podcast e outros meios, né, de treinamento, divulgação. Até a gente, né, Leidiane, temos que discutir um pacote aí novo de treinamentos com os Vamos. meus também, né? Combinado, Lúcio. Vamos conversar. Justamente, justamente porque o biogás tem muito a ser discutido, e ele é, como eu citei várias vezes na nossa conversa, ele é pujante. Então, se ele é pujante, faz sentido discutir ele o tempo todo, sempre, Uhum. porque ele tem muito a trazer ainda em todos os aspectos econômicos, sociais, ambientais, enfim. E hoje eu falo realmente com muita satisfação sobre o mercado que atuamos, e sobre as pessoas e empresas que encontramos nesse caminho, né? Então, Leidiane, quero também mais uma vez agradecer pelo convite, por esse bate-papo muito bom. É sempre muito gostoso falar sobre Nós que biogás, e principalmente com agradecemos. pessoas e empresas que são alavancadoras de todo esse mercado, né? Obrigada a você, Lúcia. Uma honra. Foi um super bate-papo. Aprendi muito e eu espero que os ouvintes também tenham gostado. Obrigada mesmo pela sua presença, representando a 3DI. Obrigado também ao Maicon e aí a toda a equipe da 3DI. A gente que agradece, Leidiane, eu falo a gente também, em nome do Marco, né, como sonhador junto com a gente, que seguimos forte nessa luta de transformar ideias em resultados e crescimento. Parabéns. Obrigado por estar nesse bate-papo hoje. Parabéns a vocês pelo trabalho. E a você, ouvinte, que permaneceu com a gente até aqui, eu quero agradecer a sua companhia. Eu espero muito que você tenha gostado. Esse podcast é para você que tem interesse em biogás, em biometano. Hoje, né, a gente falou em CO2 também, gás carbônico. E por isso, nós queremos saber a sua opinião. Mande para nós perguntas, sugestões de pautas e de profissionais do setor que você gostaria de ouvir no podcast da Amplum Biogás. Nosso e-mail é contato@amplumbiogás.com.br. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, lembre-se de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que quando a gente tiver um novo episódio você seja avisado ou avisada. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, lembre-se de seguir o nosso perfil e recomendar para os seus colegas, para os seus conhecidos esse super podcast que é o podcast da Amplum Biogás. A gente fica por aqui com esse episódio que tratamos de biorefinarias e biometano nas indústrias de alimentos e bebidas com a 3DI Engenharia. Um abraço meu, de toda a equipe Amplum Biogás. Esse podcast foi produzido pela Amplum Biogás, roteiro de Leidiane Mariani, edição de Renata Tomasi e Laís Moutinho e revisão de Vanice Nakano.